Para a Rede Globo, para a Band e toda a mídia suja de sempre. O que vocês estão fazendo com Carlos Bolsonaro é um absurdo. Você que clicou neste vídeo aqui no canal Bruno Johnson, eu vou mostrar para você o que realmente disse o Carlos Bolsonaro e o que a mídia está tentando enfiar na tua cabeça. Inclusive já tem esquerdistas por aí processando o Carlos Bolsonaro, dizendo que ele está agindo contra a democracia, tem que ser preso, perder mandato, sei lá mais o que, malandramente. Vou falar uma coisa para você, já vou colocar o print, vamos ler, tá? Vamos entender, porque eles entendem sim, mas querem se fazer de burro. E é isso que eu quero falar agora. Globo, Band, se fazer de burro, de irracional, para poder botar filho contra pai, desanimar eleitorado do Bolsonaro, é muita coragem. Eu sei que vocês são oportunistas, mas se fazer de burro, esse ponto, fazer de idiota, eu não entendo nada, não sei ler, não sei entender um texto, é muita coragem, hein? Ó, o ponto que vocês chegaram. Vamos ler aqui, vamos entender? O print que virou polêmica aí, ó, de ontem para hoje do Carlos Bolsonaro. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. É o texto que virou polêmica, a esquerda caiu para cima, inclusive um jornalista da Band, eu estava assistindo aqui no YouTube o vídeo do jornal, dizendo, o cara disse que um chimpanzé escreveria um texto mais lúcido que Carlos Bolsonaro. Que Carlos Bolsonaro é muito ruim para escrever, né? Que ele é um ditadorzinho, estão chamando o Carlos de ditadorzinho. Ou seja, não, é o cara que é burro. Não vou dizer que é burro, é oportunista. É jornalista esquerdão que tá lá na Band, né? Comunista. Adora um Lula, adora Lula livre. E fica aí se fazendo de burro, de idiota, tá? Embora tem gente que não consegue compreender um texto, não. Mesmo não. Parabéns, Carlos Bolsonaro, pelo texto, porque o que acontece? Carlos Bolsonaro está direcionando o texto para pessoas que ficam cobrando muito o governo Bolsonaro, inclusive o próprio eleitor. E ele explica, até conforta, esclarece essa gente como é difícil governar com o sistema que nós estamos aí, tá? E essa mídia não está acompanhando muita coisa, não quer saber, quer apenas aproveitar a ocasião para colocar o filho contra pai, falar mal do governo, tudo mais. Tanto que o próprio Carlos Bolsonaro, ele soltou um outro print agora há pouco, outro print não, né? Eu tirei o print aqui, mas ele deu uma tweetada nova, explicando, olha, o que falei, por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente, é um fato, uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que jornalistas espalham? Carlos Bolsonaro defende ditadura. Canalhas. Olha, muito bom esse canalhas aí no final, porque são canalhas de verdade. Esses jornalistas malandros da esquerda que tá aí na grande mídia hoje. É isso, gente. Existe até uma certa pressão contra Bolsonaro, e eu digo até de eleitores, que estavam pensando que Bolsonaro chegaria em janeiro, já canetando, cumprindo todas as promessas, né? E a coisa seria uma maravilha. Aliás, prometi, vou cumprir, é só canetar e pronto. Não. O nosso sistema democrático até, ele precisa de uma oposição, ele precisa de partidos, ele tem as suas casas, seus poderes como legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, e a gente vê muita gente ali no legislativo contra o governo Bolsonaro, até mesmo de olho em 2022. Atrapalhando de propósito. E o Bolsonaro, ele não pode, né, cometer nenhum tipo de crime de responsabilidade. Ou seja, ele tem que caminhar pelas vias democráticas, que é uma coisa difícil, devagar, mas é o caminho que tem. O Carlos Bolsonaro só quis explicar isso. Gente, esse é o caminho que nós temos. É por ele que nós estamos caminhando.
Por isso, pode ser lento e pode ser que nem aconteça, porque eles continuam dominando de outros jeitos. Você vê os ministros do STF covardemente agindo contra o Brasil, legislativo também. Se tem uma ditadura se formando hoje no Brasil, eu acho que tem sim. Mas não é do Bolsonaro, é do judiciário. É do inquérito de fake news do Dias Toffoli, que quer censurar todo mundo que critica o Dias Toffoli ou outro ministro. São eles que se escondem, que tem rabo preso um com o outro, arquiva lá que eu arquivo aqui, que estão impondo aí uma certa ditadura no nosso país. E o Bolsonaro tem essas dificuldades. Aí tem gente que fica, pede artigo não sei o que, 142 aqui faz isso, manda fechar ali. Não é assim. Se Bolsonaro fizer isso, ele sai, ele cai também. Então tem pessoas desesperadas, até decepcionadas que o Bolsonaro ainda não conseguiu aprovar aquilo. É a pressão do sistema. Certa vez eu fiz um vídeo aqui neste canal explicando isso. Olha, Bolsonaro vai entrar, ele apenas vai abrir as portas para uma possível mudança no país. Eu expliquei isso até antes da campanha. Mas depois da eleição, eu disse também assim, olha, Bolsonaro é um cara de direita que pegou um sistema aparelhado pela esquerda e precisa mudar o sistema pelas próprias vias do sistema. Eu disse isso, está registrado aqui no meu canal, foi um dos últimos vídeos aí, ou semana passada, se eu não me engano. Porque se Bolsonaro caminhar por outra forma, ele vai cair em crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, é uma luta difícil. E por isso muita gente desanima. Ai, pede intervenção militar, não tem jeito, Bolsonaro... Não, tem jeito, eu acredito nessa mudança, tá? Mas requer um apoio popular. Hoje nós temos o povo de olho, manifestando sempre contra os ratos de sempre, coisa que não tínhamos antes. Seria até mais difícil antigamente, quando não tinha as redes sociais, um povo conservador mais ativo, mais participante da política, como eleitor e como cidadão. Ou seja, Bolsonaro tem uma força a mais, que é a popular. Então a gente vê uma luz no fim do túnel por conta desse avanço tecnológico de redes sociais, de participação popular. Mas os canalhas estão lá. Que a democracia tem isso também. Partidos, posições diferentes, é necessário. Nenhuma ditadura é boa. É claro que Bolsonaro pode fazer tudo numa certa ditadura, mas isso não é bom nem para ele. Porque a pressão está aí. O lado para derrubar existe. A esquerda vai querer atacar com unhas e dentes. E esse negócio de ditadura a gente sabe que é coisa da esquerda, não é coisa de direita. Você pega as ditaduras aí, pô, tudo esquerdista. Ou seja, Bolsonaro ele não vai partir para o que o Maduro fez na Venezuela. Ele não vai querer imitar Maduro. Ele não vai querer fazer aquilo que Lula e Dilma tentaram fazer aqui no país. Instaurar um domínio do PT, uma ditadura, né? Lembra do mensalão tentando comprar ali mesada para parlamentares para dominar tudo? Bolsonaro não vai cair nesses crimes. Ele vai continuar, e esta foi a mensagem do Carlos Bolsonaro. Bolsonaro vai continuar por meio das vias democráticas. É o caminho que nós temos. É devagar, muitas coisas serão barradas, muitas nem podem acontecer, mas a mídia podre e a esquerda aproveitaram só pelo fato dele criticar o processo da via democrática, dizer que ele é um ditador e quer uma ditadura. Covardia. Estão se fazendo de burros, de idiotas, porque são malandros e oportunistas. Então, o Brasil sabe quem é que está querendo instaurar uma ditadura. O Brasil sabe, tá? E o Brasil está de olho lá, naquela casa, o STF, o PT. PT, se voltar, vai querer, porque viu que caminhar pelas vias democráticas também ficou cambaleando com dificuldade, e o Lula, pelo seu plano de governo passado aí, imposto pelo Haddad, revelou-se ali censura às redes sociais, a internet, a grande mídia até, o controle econômico, uma ditadura em plano eleitoral, ali, impresso na campanha. A gente sabe quem quer instaurar. Enquanto o Bolsonaro vem falando que é de liberdade, onde já se viu ditadura que facilita posse e porte de arma, que dá liberdade econômica para o cidadão brasileiro. Ditadura não faz isso não, meu irmão. Ditadura controla, desarma a população, escraviza e não dá liberdades.
E o Mourão, meio que preocupado na entrevista na Globo hoje, não vai falar nada não. Eu percebi no semblante do Mourão, no comportamento dele, que ele já levou bastante puxão de orelha para não comentar muita coisa em entrevista para a Globo não, né? Lembrando que ele está aí como interino, Bolsonaro aí na cirurgia e tudo mais. Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o problema é dele. Eu sou a favor da democracia, não sei o quê. Mourão, né? Eu sei que você sabe o que o Bolsonaro, Carlos, quis dizer, né? E o Davi Alcolumbre foi o mais canalha de todos. Ah, não, a nossa democracia está muito firme, a todo vapor. Eu sou contra todo esse discurso ditatorial, malandro, canalha. Esse é bandido. Davi Alcolumbre é outro bandido. Esse aí sim é um perigo para nossa democracia que se defende na falácia da democracia. É só observar, gente. Olha as propostas do Bolsonaro. Bolsonaro quer dar liberdade, mas chega o PT lá no Congresso, né? Tem a liberdade, a democracia, o PT está participando e quer tirar a liberdade do povo, né? Não, o povo não pode ter liberdade econômica, não, o povo não pode ser livre para isso, não, o povo não pode se defender, não, legítima defesa, povo não pode, proíbo, povo não pode ter liberdade econômica, não, proíbo. E o ditador é o Bolsonaro, e é o PT que está lá, por isso o Bolsonaro, o Carlos disse, é difícil, porque tem o PT lá, querendo tirar a tua liberdade e a tua paz, tá? E esta pressão existe, essa falta de conhecimento político de parte do eleitorado do Bolsonaro existe. Muitos achavam que ele ia chegar e ia mudar tudo. Não. E eu deixo esse recado aqui. As coisas vão mudar sempre a longo prazo. Não se precipite, tenha paciência, vamos confiar e apoiar. Você tem que apoiar o governo, tá? Bolsonaro é de direita e pegou um sistema aparelhado à esquerda e precisa transformar esse sistema pelo próprio sistema, coisa que não é fácil, mas não é impossível. É demorado. Batalhas vamos perder, falhas acontecerão, coisas demoradas, mas é possível mudar. Eu acredito. E você? Meu nome é Bruno Johnson, comunismo, Rede Globo, Band, essa porcalhada de esquerda mentirosa, aqui não! Vamos nessa! Abraços. Esse vídeo nem teve corte, vou subir logo.